Audiodescrição. Componentes da tela. Formadora Giovanni, uma mulher de pele clara com cabelos castanhos escuros, ondulados e curtos, na altura das orelhas. Tem olhos escuros, usa óculos de grau de armação quadrada em marrom e está com fones de ouvidos externos com microfone. Veste uma camiseta verde escura de mangas curtas. Formadora Aline, uma mulher de pele clara com cabelos castanhos, lisos e curtos nos ombros. Tem olhos escuros, usa óculos de grau de armação redondo e transparente. Usa brincos dourados de argola e veste uma blusa verde de mangas curtas. Intérprete de Libras Ringo, um homem de pele clara, com cabelos pretos, curtos e ondulados, usa barba e bigode pretos, óculos de grau de armação quadrada e preta, brincos alargadores pretos e uma camiseta preta de mangas curtas, símbolo de Libras em branco. Intérprete de Libras Aline, mulher de pele clara, com cabelos castanhos escuros, lisos e longos e com franja curta sobre a testa. Usa óculos de grau de armação preta e veste uma blusa preta de mangas longas. Os slides em branco, com caleidoscópio colorido, tema do curso, com variações de aparição em cada slide. Fim da descrição. Boa noite a todas e a todos. É realmente um grande prazer poder dialogar com colegas professores, especialmente com colegas que compartilham conosco ideais comuns, como educação inclusiva. Bem, estamos aqui, eu e a Aline, imbuídas em um trabalho cooperativo que tem a pretensão e a ambição de desencadear reflexões diante desse ideal de educação que nós chamamos de inclusão escolar, desde a perspectiva do apoio pedagógico colaborativo, que é o tema desta tertúlia. Mais adiante, a Aline irá adentrar nos aspectos relativos especificamente ao atendimento educacional especializado. Então, eu me propus a levantar algumas questões que emergem na minha experiência de professora do ensino comum, de pedagoga da educação superior e de pesquisadora. Então, o tema da nossa tertúlia é reflexões sobre o atendimento educacional especializado, desenhando um fazer colaborativo através de uma experiência compartilhada. Sobre o apoio pedagógico colaborativo especificamente, nós levantamos algumas questões. Primeiro, o que o cotidiano e as pesquisas têm mostrado sobre o apoio pedagógico colaborativo no momento atual? Nós temos acompanhado esse processo tanto no cotidiano das escolas como pesquisadora. Temos feito revisões da literatura para nos mantermos informados sobre o processo da educação inclusiva e essa perspectiva do apoio pedagógico colaborativo. Temos percebido que ainda se observa muitas atuações desse apoio pedagógico colaborativo, nem sempre tão consonantes com os princípios da educação inclusiva. Então, porque a palavra, essa expressão, apoio pedagógico colaborativo, ela pode tomar vários significados, a depender de como, das experiências das pessoas que dão sentido para essa expressão. Então, nós encontramos, e a literatura especializada também aponta isso, experiências do tipo, o professor de AEE colabora com o professor do ensino comum, ajudando o estudante a realizar uma prova de escolha múltipla, de modo a levar esse estudante a conseguir a média de aprovação. Isso dá para se dizer que é um trabalho de apoio pedagógico colaborativo, não pode se dizer que não seja. Um outro exemplo, o estudante fica mais restrito às salas de recurso, então é algo que a literatura especializada também tem ressaltado e, digamos assim, denunciado em relação às práticas da educação inclusiva, de que muitas vezes, tendencialmente, os estudantes têm permanecido, estudantes público-alvo da educação especial, têm permanecido boa parte da escolarização restritos ao espaço da sala de recursos. Dá para se dizer que é um apoio pedagógico colaborativo? Pode-se dizer que seja. Mas, então, o que tendencialmente ocorre?
está em sintonia com os princípios da educação na perspectiva inclusiva? Receamos que não. Então, para refletir sobre os princípios da educação na perspectiva inclusiva, nós partiremos da história de Raul. A história do Raul é uma história que pode ser de muitos outros estudantes público-alvo da educação especial, mas que nós trazemos aqui como uma referência, como um exemplo. O Raul é um estudante cego que participa, que cursa, né, um curso de graduação numa universidade pública, e é uma experiência que eu vivencio como responsável pelo apoio pedagógico na educação superior. Quando eu concluo o mestrado, em 2016, e eu estou muito imbuída, então, nesse momento de conclusão do mestrado, da reflexão acerca da acessibilidade ao currículo. Então, eu reflito e exercito no cotidiano da universidade a perspectiva de buscar acessibilizar o currículo para os estudantes com deficiência como uma ação primordial, digamos, como algo a que nós dávamos muita atenção. E, diante da experiência do Raul, nós produzíamos material acessível, então, apanhamos toda a bibliografia básica do curso e acessibilizamos, utilizando um scanner ledor, produzimos o material em PDF, transformamos esses livros em PDF legível, leitor de telas, produzimos áudios, textos em áudio, com essa bibliografia básica, realizamos todo um movimento de planejamento com os professores na perspectiva da acessibilidade pedagógica, e, embora nós não possamos dizer que fizemos tudo, porque nós nunca sabemos o que é tudo, né? Essa palavra tudo é algo que nós não podemos, não há como abarcá-la. Então, é claro que não fizemos tudo, mas realizamos um movimento amplo de promoção da acessibilidade ao currículo para o Raul, assim como com outros estudantes, mas que aqui nós escolhemos o Raul, então, como este exemplo. E o Raul não correspondia às expectativas dos professores, em que pese todas essas medidas, todas essas iniciativas. Então, diante dessa história do Raul, de todo esse movimento, e da constatação de que o Raul não respondia como, de acordo com a expectativa dos professores, a gente se pergunta e compartilha com vocês esta pergunta: o que a história de Raul pode suscitar? E aí, nós podemos evocar modos antigos de pensar, que são modos que a educação especial, que hoje nós buscamos superar, ela tendencialmente utilizava. Primeira alternativa ou hipótese: Raul faz parte de X%, 2%, 20%, 10%, né? Aí, de um percentual de pessoas que não aprendem. Essa é uma possível explicação. Essa é uma explicação que justificou, ao longo da história, a proposição de espaços separados para a educação das pessoas com deficiência. Segunda possibilidade, de um pensar que nós consideramos um pensar antigo, um pensar que nós tentamos superar. Raul possui deficiência intelectual associada à deficiência visual? Uma vez que todas as medidas buscavam ir ao encontro da condição sensorial de Raul, e ainda assim ele não atendia às expectativas de aprendizagem estabelecidas pelo currículo, né, pelos professores e pelo currículo. E aqui, quando eu falo em currículo, e toda vez que eu me referir à palavra currículo, não estou me referindo tão somente à listagem de conteúdos.
Estou me referindo a tudo que acontece na escola. Então, essa outra perspectiva, de que Raul possui deficiência intelectual associada à deficiência visual, também é algo que faz parte da nossa história, de colocar no sujeito todas as razões porque ele, digamos, eu vou usar a palavra destoa, ele destoa do contexto, ele não atua da forma como é esperado que ele atue. Então, a gente acha outras deficiências, vai encontrando outras explicações, mas são sempre explicações baseadas no sujeito. Não se questiona o ambiente, não se questiona o contexto. Esse é um modo antigo de pensar da educação especial. Qual seria, então, o modo de pensar pautado no princípio inclusivo? Ou um dos modos? O que mais, além da promoção da acessibilidade em suas múltiplas dimensões, está envolvido nesse fenômeno? Então, em vez de nós pensarmos que o Raul tem outras deficiências associadas, ou de que o Raul faz parte de um contingente que não aprende, nós nos voltamos para nós educadores, para a cultura na qual nós estamos imersos, para a cultura escolar, para o currículo escolar, e nos perguntamos, o que mais além disso? O professor questiona o seu modo e o modo de pensar da própria cultura. Assume a permanente abertura para mudar a si. É este um princípio em que nós vamos tentar repisar aqui neste momento de construção coletiva dessa perspectiva inclusiva que nós pela qual nós tanto ansiamos. Aqui há uma evocação da história dos 7 camundongos cegos. Esta é uma historinha que é possível encontrar num livrinho que faz parte da coleção do FNDE e é possível que tenha em todas as bibliotecas das escolas. Mas ele também está disponível no YouTube, recontado, né? E essa história nós evocamos aqui para pensarmos sobre essa perspectiva do conhecimento como algo que está em conexão com muitas outras coisas. Então, para nós pensarmos sobre o princípio da educação inclusiva, nós precisamos dialogar com outras áreas do conhecimento. Nós convidamos a pensar para além da educação especial, que outras áreas, tanto da educação como de fora da educação, ao nós estabelecermos um diálogo com essas áreas, nós podemos perceber coisas sobre a própria educação especial que até então nós não percebemos. Essa historinha possibilita que a gente exercite isso, e aí a gente vai ver como. Então, esse processo de questionar-se diante do que nós costumamos chamar de fracasso, do que nós costumamos chamar de fracasso. Então, o Raul, aos nossos olhos, fracassou. Podemos dizer que ele fracassou. Se nós optamos por não encontrar no Raul o problema desse fracasso, mas fazer disso uma outra coisa. Então, se nós assumimos esse fracasso como uma possibilidade de nos construirmos como educadores de outra forma, de encontrar novas perspectivas, então, esse processo de questionar-se diante do que nós costumamos chamar de fracasso, ele emerge a partir do quê? Da reflexão desenvolvida em outros campos da educação, como eu já disse, e de fora da educação, que apontam para o conhecimento como um processo de ressignificação permanente. Há exemplo que estudos são esses? Exemplos desses estudos. Estudos sobre currículo, problematizando o que é conhecimento. Então, há uma longa e uma larga abordagem referente aos estudos sobre currículo que problematizam o que é o conhecimento. Então, num determinado momento, se pensava que o conhecimento é algo que está fora de nós, está produzido em algum lugar e que nós precisamos acessar, nos apropriar dessa coisa chamada conhecimento, que está fora de nós, para podermos atuar na vida,
para podermos ter um emprego, para podermos realizar as coisas para a nossa sobrevivência, para o desenvolvimento, né, da civilização, enfim. Então, nesse momento, o conhecimento era visto como algo neutro, algo do qual nós precisamos nos apropriar apenas para viver melhor, para fazer as coisas de maneira adequada. Em algum momento, a vida, a experiência da vida, começa a colocar isso, a fazer com que nós encontremos limites nesse modo de ver o conhecimento. Então, alguém, e aí tem vários teóricos que fizeram isso na história da educação, a gente encontra isso na história da educação, questionam essa neutralidade do conhecimento e pensam o seguinte: o conhecimento está envolvido com poder, porque há uma escolha do que nós podemos abordar na escola. E estas escolhas, elas interferem na produção de uma forma de ser e atuar no mundo que passa a ser considerada adequada, normal, a ideal, enquanto outras formas, que não são aquelas, são consideradas inadequadas, anormais, enfim. Então, alguém levanta essa hipótese diante, né, desse fracasso da explicação diante da vida, e aí nasce o que a gente chama de teorias críticas, né, que são as teorias que enxergam no conhecimento esse poder que o conhecimento tem. Mas isso também transborda, digamos, se defasa diante da vida, porque a partir desse princípio de que o conhecimento é poder, nós pensamos que poderíamos fazer com que todas as pessoas adquirissem esse conhecimento, se apropriassem dele e exercessem o poder igualmente. E isso é algo que a experiência da vida foi mostrando não ser possível. De novo se questiona, né? Se volta o questionamento. Então, é possível que não seja assim. Então, outras ideias vão sendo construídas, e então as teorias pós-críticas ou pós-fundacionais são aquele pensamento que produz explicações sobre o conhecimento, que o considera como algo que está em nós, ou seja, nós como seres que aprendemos, somos o próprio conhecimento. À medida em que nos reconstruímos constantemente, nos reformulamos constantemente na interação com o outro. Ao interagirmos com o outro, nós encontramos limites para as nossas próprias explicações, para os nossos próprios significados, e precisamos nos reelaborar. Então, o conhecimento deixa de ser algo que está fora de nós, e nós passamos a conceber a possibilidade de que o conhecimento se confunda conosco mesmos, enquanto seres que se reconstroem constantemente. Aí, nessa breve história que eu tento contar, tem, então, 3 perspectivas de teorias de currículo que discutem o conhecimento. Se nós formos ver, a relação dos alunos público-alvo da educação especial com o currículo é algo que é permeado pelo conhecimento. Nós atribuímos a essas pessoas, muitas vezes, uma incapacidade diante de uma tentativa da escola de fazer com que todos respondam igualmente diante daquilo que nós consideramos ser o conhecimento e de que nós consideramos que seja algo que está fora de nós e que precise ser internalizado. E internalizado pelo cérebro. Nós tendemos a pensar que é o cérebro que faz isso, e não uma pessoa inteira como um todo, constituída por emoções, constituída por todo um sistema corporal de sentidos, um sistema sensório-motor que sente tanto sensações de frio, calor, mas que sente também dor, prazer, enfim, esse corpo inteiro, do qual o cérebro faz parte, claro. Então, essa questão do currículo, à medida em que nós começamos a dialogar com as teorias de currículo, nós começamos a olhar pela janela para outras áreas do conhecimento, nós começamos a perceber e a questionar cada vez mais aquilo que nós pensamos acerca das pessoas com deficiência. Há exemplo também dos estudos antropológicos, dos estudos da psicologia e da neurobiologia sobre cognição, do que eu já falei
há alguns segundos atrás, que é a questão de conceber a cognição como algo que é realizado única e exclusivamente pelo cérebro. Hoje nós já temos uma extensa abordagem que enxerga então, a presença desse corpo inteiro atuando e linguageando e emocionando, né, como diz o Maturana, nessa perspectiva de aprender. Há exemplo também dos estudos que abordam a história da educação, que mostram que a história da educação especial não é algo isolado da história da educação como um todo. Então, quando nós estudamos a educação especial, nós podemos ter a tendência de focalizar na história da educação especial. Primeiramente, as pessoas eram eliminadas, depois elas eram segregadas, depois elas foram institucionalizadas como num movimento caritativo, depois elas foram integradas, hoje nós buscamos incluir, enfim, nós fazemos, né, toda esse... E muitas vezes não fazemos essa relação com o contexto maior da história da educação, de uma educação que constrói um currículo, lembrando que currículo é tudo que a gente faz na escola, que privilegia, que hegemoniza um certo modo de ser e estar no mundo, e que, ao fazer isso, exclui muitos outros segmentos cujos corpos apresentam experiências de vida que lhe fazem com que tenham comportamentos considerados anormais, inadequados, nesse encontro entre uma expectativa e um ser singular, radical e genuíno. Então, há exemplo também dos estudos recentes na área da própria medicina, que denunciam a tendência atual de se considerar que todo comportamento destoante é uma doença que deve ser tratada pela medicina. A própria medicina já está se questionando a si mesma nessa perspectiva. Então, essa crítica que nós fazemos, ou essa reflexão que nós fazemos acerca desse modo de ver as pessoas com deficiência, que contém em si o problema, a gente tem chamado, a literatura tem chamado de modelo biomédico, ou modelo clínico, ou modelo médico de deficiência. E o princípio da educação inclusiva, ele é sintônico com o modelo social de deficiência, sobre o qual nós pretendemos rapidamente abordar aqui. Então, o modelo social da deficiência. Este exercício reflexivo que nós estamos propondo e que nós também estamos realizando, nos leva a perceber que qualquer característica atribuída a alguém é sempre resultado de uma relação entre um sujeito e um contexto. A exemplo do currículo. Quem aprende e quem não aprende se projeta como figura em relação ao fundo que é o currículo, que foi uma escolha, que é um modo de ser e estar, e quando alguém diferente, que tem uma experiência diferente de constituição de si, entra em contato com esse fundo, ele se projeta como diferença. Então, ele não existe em si essa diferença, ele está sempre em relação a um contexto, ele também é resultado de uma comparação entre um sujeito e outros sujeitos. Pensemos, ninguém é lento sozinho. Nós consideramos que alguém é lento sempre na comparação com alguém que nós consideramos que é rápido. Porque nós colocamos que, para fazer uma determinada tarefa, o tempo regulamentar é X. Quem consegue fazer naquele tempo ou mais que aquele tempo, nós consideramos que é rápido. Quem não consegue é lento. Então, nunca, nessa perspectiva que nós exploramos, e é claro que tem aqui por trás um referencial teórico, outros, né, em que a gente se baseia para pensar, não existe ser lento sozinho, sempre em relação com alguém ou com um contexto. Ou agitado, ou qualquer outro atributo que nós colemos, né, atribuímos a alguém. Então, também de uma relação entre uma atuação, um comportamento e uma expectativa externa. Sempre, né, uma dessas condições é que a característica que nós atribuímos aos outros é produzido. Inclusive, aqui eu coloquei um asterisco, porque era a minha intenção enfatizar,
inclusive no que tange a deficiência intelectual. Porque quando nós falamos das deficiências, é muito comum no cotidiano, e isso acontece porque nós estamos imbuídos no modelo médico, comigo, eu também estou, nós todos viemos uma cultura muito forte do modelo médico, então nós costumamos pensar assim, não, isso tudo é possível de se conceber com relação às outras deficiências. A deficiência intelectual, não, porque o sujeito tem um problema ou cerebral ou genético. Na perspectiva que nós exploramos aqui, e isso tem uma boa base da neurobiologia, nós não somos partidários dessa ideia. A deficiência intelectual é também uma experiência, é também uma constituição de si, de um ser, que pode se diferenciar em relação a um contexto e que por isso também se projeta. Ela não é algo, não é uma impossibilidade de aprender, ela não é algo que é um atributo unicamente do cérebro ou da genética, porque na perspectiva em que nós nos baseamos, a genética também está sendo construída. A genética é um resultado também ontogenético, ou seja, a experiência das espécies ao longo das gerações produz a genética. Então, a deficiência não está no sujeito, aqui para ressaltar, para enfatizar essa reflexão. E eu coloco entre parênteses de propósito para pensar assim, que esse é um exercício muito difícil. É preciso abrir mão da própria experiência de longos anos de uma cultura que coloca a deficiência no sujeito destoante, no sujeito defeituoso, no sujeito faltante. Então, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é hoje, né, a legislação investida de maior poder por ser uma emenda constitucional, ela define: a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. A Convenção vai dizer que ela adota o modelo biopsicossocial. À luz do que nós estudamos, nós consideramos que bio se refere a essa presença do corpo, de um corpo que é condição para que a vida aconteça e para que a interação aconteça. A psico é o eu construído, né? Nessa interação com os outros, nós construímos um mundo acerca de nós mesmos, nosso mundo. Então, o nosso eu, psico. E social, porque tudo isso é construído com os outros, numa perspectiva coletiva. E aqui também, quando se fala em barreiras, acho que vale nós refletirmos que nós podemos tender a pensar que as barreiras são também coisas externas, que nós podemos ir lá e retirar, como quem retira, extirpa algo que está para mais. E aqui se considera, na perspectiva que nós estamos desenvolvendo, que a barreira pode ser nós mesmos. Na perspectiva em que não estamos atentos à nossa própria forma de significar o mundo e, com isso, não nos permitimos nos reconstruirmos no processo de estar com o outro. Então, a ideia de colocar um monitor para ficar o tempo inteiro com o sujeito, por exemplo, que é uma outra perspectiva que a gente tem observado, que as pesquisas também têm denunciado, têm apontado reiteradamente que os estudantes, público-alvo da educação especial, Márcia Pletsch, por exemplo, é uma que tem evocado bastante essa perspectiva que ela encontra nas salas de aula, de um sujeito na sala comum, alheio ao que a turma está realizando, ocupado com atividades simplicíssimas, simplificadas, reducionistas, infantilizadas, e que não participa do que o grupo como um todo está tratando, muitas vezes entregue a exclusiva responsabilidade de um monitor ou de um profissional de educação especial, sem essa participação efetiva no grupo comum. Então, pensemos, por que uma pessoa que tem apenas uma perna se torna uma pessoa com deficiência? Na perspectiva que nós viemos refletindo e no material de apoio de leitura que vocês receberam,
nós chegamos a evocar a ideia de que uma pessoa que tem apenas uma perna, ela é considerada uma pessoa com deficiência, porque o mundo é pensado por e para quem tem duas pernas. Que uma pessoa com autismo é considerada uma pessoa com deficiência, porque o mundo é pensado na perspectiva de um certo tipo de comportamento que é considerado aceitável e que é considerado ideal, e ele é o modelo. Quem está fora desse critério estatístico, porque, na verdade, as ciências do comportamento, elas se baseiam num número, né, de pessoas que apresentam um determinado comportamento, e elas são consideradas, então, um modelo. Sem, muitas vezes, que nós percebemos que o simples fato de que a forma como nós agimos e reforçamos e alimentamos e retroalimentamos essa forma de agir como certa, faz com que a maioria das pessoas, realmente apresente esse tipo de comportamento. Isso não é algo que, na perspectiva que nós entendemos, não é algo natural, é algo produzido, tem bastante da nossa participação. Por que uma pessoa com síndrome de Down é considerada uma pessoa com deficiência? Os elementos envolvidos na saúde, por exemplo, nos aspectos de saúde de uma pessoa com síndrome de Down, elas não estão, pensando no modelo social da deficiência e nos precursores do modelo social, que iniciaram essa ideia lá em 1960, no Reino Unido, eles, desde então, eles já questionavam a ideia de que a questão da saúde, ela não tem a ver com a deficiência. Então, se uma pessoa com síndrome de Down tem um problema de saúde, tem, digamos, uma má formação do coração, alguma coisa assim que é própria da síndrome, isso não quer dizer, não está relacionado diretamente com a deficiência. É uma questão de saúde, assim como as pessoas que não têm síndrome de Down também têm problemas de saúde. Então, o modelo social, ele tenta descolar essas duas coisas. A deficiência é algo social, não é algo, não tem a ver com doença. As premissas, então, desse modo de pensar inclusivo, né? Todos estão sempre aprendendo. Na perspectiva teórica que nós adotamos, não se acredita em formas diferentes de aprender, tampouco em ritmos diferentes. Todos aprendem da mesma forma. O que é a mesma forma de aprender? É se produzindo a si mesmos, a partir do que faz sentido para si. Como seres singulares, que se constituem em experiências singulares, porque ninguém tem experiência igual a do outro. Então, o processo, ele é social. Nós nos constituímos com os outros. Ele é coletivo, mas a produção de sentidos, ela é individual, porque ela vai, essa experiência social, ela vai entrar em contato com um corpo que sente mais, que sente menos, que é menos sensível, mais sensível, enfim, um corpo singular. Por que parece que alguns aprendem em um ritmo mais regular que os outros? Lembremos que o currículo é seletivo. Aqueles que possuem experiências semelhantes e que coadunam com as expectativas eleitas pelos educadores como ideais, das quais nós já falamos bastante, são identificados pelo currículo como os que aprendem. Nos parece que eles aprendem, mas eles já vêm selecionados. Aqueles cujas experiências se distanciam da experiência eleita pelo currículo, como ideal, são identificados como os que não aprendem, como os que não se comportam adequadamente, etc, etc. É muito comum que estes últimos sejam encaminhados para o atendimento clínico. E ao serem encaminhados para o atendimento clínico e virem com laudo, nós reforçamos essa condição, retroalimentamos o processo, e ele realmente parece que, né, muitas vezes a gente diz, mas olha, eu te desconfiei. Eu achei mesmo que ele tinha um problema, e olha aí, acertei. Ele veio de lá com laudo. Porque aí nós também vamos seguir tratando ele como que ele seja alguém, né, que tem uma patologia, enfim. O modelo social, então, para ressaltar, para repisar nesse conceito, de acordo com a perspectiva social da deficiência, as limitações, as incompletudes, são características humanas.
Aqui, incompletudes no sentido de que nós estamos sempre em movimento, em busca de ressignificação. Todos, professores, alunos, todos. Então, nós somos incompletos, isso sim, por natureza. Incompletos por natureza, porque estamos sempre buscando essa reconstrução. Portanto, essas incompletudes, essas limitações estão presentes em todos nós, em todos os organismos vivos. Por que, então, que as minhas limitações são menos visíveis? E aqui, quando eu falo minhas, me refiro a mim mesmo, primeira pessoa. Eu, Giovane, cheguei até a pós-graduação, que passei por esse currículo sem dificuldades. Por que as minhas limitações são menos visíveis? As da Aline, as do Ringo, enfim, todas vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. Porque eu faço parte do grupo padrão com base no qual o currículo foi inventado. Então, parece que eu aprendo com muita facilidade, porque a minha experiência, eu sou uma mulher sem deficiência, branca, então a minha experiência de vida é uma experiência que coaduna, que se aproxima muito dos ideais que, historicamente, a escola nem sempre tão explicitamente cultivou como ideais. É possível construir, então, um currículo ideal, plenamente inclusivo? Possivelmente não. Mas ao saber que o currículo, participa da produção da deficiência, nós podemos pensar a prática pedagógica, nós professores, de modo a constituí-la como uma arena de negociação, um lugar onde estão todos, e onde é possível negociar, é possível construir com. Na abertura deste curso, nós tivemos aquele espetáculo de falas e as pessoas que pensaram nesse curso partiram do pressuposto de nada sobre nós sem nós. Nessa perspectiva aqui, nós também evocamos esta ideia. É com as pessoas com deficiência que nós vamos construir uma experiência compartilhada. Na perspectiva que nós estamos defendendo, nós não temos um conhecimento acumulado, patrimônio cultural, como alguns chamam, que nós vamos introduzir no sujeito de fora para dentro. Nós acreditamos a partir do fracasso dos Raús. Os Raús nos ensinam a nos ressignificar e pensar. Nós precisamos estar com eles, nós precisamos acolher o que o Raul traz, embora esteja distante daquela expectativa que nós temos. Acolher aquilo que o Raul traz e construir com ele uma experiência. Então, eu costumo fazer um jogo de palavras, brincar e dizer que nós precisamos abrir mão da própria... Temos que viver a experiência de abrir mão da própria experiência. Por quê? Para poder acolher o Raul com tudo que ele tem para trazer, eu preciso abrir mão daquilo que eu sempre achei que era o certo. Eu preciso afrouxar o corpo, né? Usando essa metáfora do corpo que eu uso tanto, eu preciso me permitir conduzir pelo Raul, pensar a partir do fracasso, entre aspas, que o Raul me apresenta. Ele me ajuda a pensar de outra forma. Então, eu devo estar enganada, não é assim. Então, nós podemos pensar a prática pedagógica de modo a constituí-la como uma arena de negociação permanente, pensando continuamente na promoção do protagonismo de todas e todos. Repito, não enfiar, me desculpe, perdão da palavra, mas não introduzir no sujeito à força um conhecimento, mas construir com ele, a partir, levando em consideração aquilo que nos une, e não aquilo que nos diferencia. Nós ainda estamos muito calcados no que nos diferencia, e não nos perguntamos sobre o que nós temos em comum. Não é nem o que é igual em nós, é o que nos une, o que nos junta. Então, como podemos fazer as coisas juntos passa a ser a premissa fundamental. É nessa perspectiva que propomos, Aline e eu, nesta tertúlia, um exercício reflexivo a partir do que temos chamado de experiência compartilhada, como princípio que orienta o processo pedagógico das turmas,
Porque a partir do princípio da experiência compartilhada entre todos os alunos, tendo como tema os conteúdos escolares, em momento nenhum nós estamos defendendo que se prescinda dos conteúdos escolares. Em momento nenhum nós estamos defendendo que se prescinda de todas as medidas de acessibilidade. O que nós estamos dizendo é que a coisa é muito maior que isso. Cabe tudo isso dentro. E mais ainda, nós precisamos estar dispostos a fazer como. Então, a partir do princípio da experiência compartilhada entre todos os alunos, tendo como tema comum os conteúdos escolares, o trabalho colaborativo entre a professora do AE e do ensino comum torna-se uma decorrência natural. Porque eu penso primeiro como é que eu faço para que os alunos compartilhem a experiência. Disso decorre que precisamos nos unir, pensarmos juntas e conduzirmos juntas. E também é importante ressaltar que isto não está pronto em lugar nenhum. É algo absolutamente novo. A experiência que nós temos construída, ela pode ser ressignificada, mas no primeiro momento parece que nós precisamos estar abertos para construir algo novo. Diante da abertura para construir algo novo, nós vamos poder reaproveitar aquilo que nós já tínhamos. Convido a Aline, então, para continuar aqui, então, esse nosso diálogo. Obrigada pela atenção até agora. Joia! Eu que agradeço, Gil, né? Eu gostaria aqui de saudar essa colega maravilhosa e dizer que é um prazer e nós já estamos compartilhando, né, esses saberes há um tempo, né, Gil, na construção do material, desse curso maravilhoso que tem essa ideia central de mexer, de movimentar, né, a reflexão e incitar essa reflexão em todos nós. Então, eu sou a professora Aline, professora da Rede Municipal de Bagé, trabalho há 15 anos no AE, egressa da Unipampa, né, do mestrado, e é uma honra estar aqui dividindo, compartilhando, né, colaborando. Essa é a ideia, esse é o princípio que nós estamos trabalhando. Então, eu trouxe um slide com mais indagações, porque toda a nossa proposta é indagar, é buscar esses questionamentos, que nós possamos, cada sujeito, né, refletir sobre o AE, sobre inclusão, sobre o processo de construção desses saberes, desse conhecimento. Então, o AE, o que realmente ele é, o que ele faz, a quem se destina? Nós temos, né, na literatura e nós temos na legislação os conceitos sobre o serviço, né, quais os objetivos e o que ele faz, o que ele é. Porém, aqui nós estamos nos propondo a ir um pouco além, como disse a Gil, né, e repensar de modo prático como, né, como realizar esse AE de modo a cultivar e incentivar essas experiências de maneira compartilhada. Como fazer isso de maneira que todos realmente possam ter acesso e, além disso, né, aprendizagem, possam ter permanência com qualidade, com pertencimento nesses espaços e nos diversos contextos do nosso país. Então, eu trago aqui uma imagem, eu gosto muito de trabalhar com imagem, nós gostamos, né, Gil, de trabalhar com analogias, acredito que isso favorece a reflexão, né, e nos mobiliza. Então, eu vou aguardar a audiodescrição. Audiodescrição. Slide número 19. Charge ilustrativa em preto e branco. À esquerda, em segundo plano, uma árvore alta. No centro estão animais posicionados em fila, lado a lado. Um macaco, um pinguim, um elefante, um peixe, uma foca e um lobo. À direita, de frente para os animais, um homem numa mesa de escrivaninha. E na parte superior, a fala do homem. Para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova. Por favor, subam na árvore. Fim da descrição. Gratidão, Gi. Então, essa imagem traz muitas reflexões e acredito que ela representa ainda, né, grande parte dos nossos contextos, do ponto de vista de nós podermos pensar no contexto da escola como um todo, no currículo, na avaliação, no processo de construção do conhecimento, de partilha de saberes. Então, aqui, né, eu, enquanto professora do AE, coloco que por muito tempo, e é isso que nós queremos aqui provocar em todos vocês e em nós, essa reflexão, que o primeiro pensamento seria como
como promover, né, esta avaliação para que todos participem. Como adequar essa avaliação? De que forma fazer com que todos possam realizar esta avaliação? Seria produzir recursos? Seria possibilitar a realização desta avaliação em outro espaço? Enfim, esses questionamentos. Porém, nós queremos convidar vocês a pensar além disso, a pensar diferente disso, a pensar um pouco mais profundo que isso, porque, na verdade, o AE é muito mais do que isso. Então, eu coloco aqui, quais as relações dessa imagem com a inclusão? Que analogia podemos fazer com o AE? O que esta prática revela? Na verdade, essa prática, né, revela ainda muito dos nossos ensinos, né, os ensinos que nós temos no nosso contexto, no nosso país. O que ainda lutamos para fazer diferente, o que lutamos para ressignificar, como disse a Gil. Então, do ponto de vista do AE, o AE, nesse sentido, seria aquele que funcionaria como um apêndice, né, como um recurso, fora, né, desconectado, dissociado, que seria produzir a acessibilidade para que esse aluno pudesse realizar a avaliação, por exemplo. Porém, a nossa provocação aqui é muito além dessa reflexão. Seria pensar que, de fato, essa avaliação seria uma maneira, né, e ela tem concordância com o princípio inclusivo, por exemplo, será que esta é a maneira mais adequada, né? Então, é mexer e provocar o sistema como um todo, o processo como um todo, e não somente focar no sujeito que é público-alvo da educação especial, no aluno com deficiência, que seria o aluno atendido pelo AE, mas sim provocar uma reflexão desse fazer pedagógico do ponto de vista que contribuirá para todos, porque essa avaliação, com certeza, estanque, unilateral e singular para todos, não é um princípio inclusivo, que vem, né, ao encontro de tudo que a Gil trouxe para nós, que é pensar no todo e na singularidade, mas que todos tenham espaço de poder compartilhar suas experiências. E numa avaliação assim, os alunos, os estudantes, eles não podem compartilhar suas experiências. Eles necessitam se enquadrar, mesmo que sejam realizadas adequações e recursos, eles vão se encaixar num processo padrão, e não é isso que nós queremos, não é isso, né, não é essa provocação que nós estamos aqui realizando. Então, aqui eu trouxe, tem um errinho ali na nomenclatura da política nacional, faltou um E no PNPI ali, mas eu trouxe aqui o que nós temos, né, de regulamentação, de conceito sobre o AE, que nós já sabemos, né, que o AE complementa, que ele suplementa, que ele disponibiliza serviços, que ele promove, né, e constrói, muitas vezes, construção de recursos de acessibilidade, estratégias que possam eliminar a barreira para que o aluno possa aprender, possa se desenvolver. Isso nós já sabemos, mas de prática, de concretude, como isso se realiza, e da forma como nós temos visto, esse AE, essa gestão desse serviço lá nos âmbitos escolares ou das instituições, enfim, eles têm atendido, né, o princípio de inclusão, eles têm, sim, conseguido fomentar essa discussão, né, de promover uma experiência compartilhada, uma experiência que todos têm direito, né, todos podem compartilhar os seus saberes ou não. E logo abaixo eu trago ali o público-alvo do AE, né, que também nós já sabemos, né, que são estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades de superdotação. Mas isso tudo no sentido de conceito, né, do que nós temos do ponto de vista de legislação, de documentos orientadores. Mas aqui nós vamos refletir muito a questão prática desse serviço, né, do fazer deste serviço, fomentando aquilo que nós estamos aqui promovendo, que é esse trabalho colaborativo, essa experiência que se compartilha. Então, quais são os objetivos do AE?
identificar, elaborar, produzir e organizar serviços e recursos pedagógicos, considerando as necessidades específicas do seu aluno, elaborar o plano BAE, em colaboração com a equipe escolar, com a família, né, com a gestão, e que o AE ele não é substitutivo, ele atravessa todas as etapas, né, e níveis de ensino. Ok, né? Mas como isso tem sido produzido? Como isso tem sido concretizado, né, gente, na prática? Né? Porque é isso que nós temos que fazer enquanto AE, é sim elaborar, produzir, identificar, nós não estamos aqui dizendo que não são os objetivos do AE, mas de que maneira esse AE tem se articulado no contexto da escola para promover esse processo. O que nós queremos romper aqui, talvez, né, eu vou usar aqui ontem, eu também sou tutora deste curso, e ontem a fala da nossa querida Franciele, né, que foi minha orientadora e é coordenadora deste curso, me encantou e também me provocou muito nesse sentido, que nós estamos buscando fazer uma reforma mesmo, é isso que nós queremos. Como disse a Gil, é ressignificar, porque nós já sabemos, esses são os objetivos e nós não estamos discutindo isso, mas a prática desse serviço, como ele se coloca, como ele se dissolve, se dilui no processo da escola, como isso tem sido realizado. É isso que nós estamos discutindo aqui, provocando vocês a pensar. Nós não queremos mais um AE isolado, inerte, lá na sua sala, né? O atendimento ao aluno, somente com ele lá na sala, produzindo recursos com ele lá na sala de recursos. Esse não é o objetivo, porque nós queremos sim que este aluno consiga produzir, né, e ter esse sucesso lá no contexto da sala de aula com seus pares, lá no contexto da sala de aula com os seus colegas, né, com o seu professor, e esse processo diluído com todos. Isso é experiência compartilhada, isso é trabalho colaborativo. Né? Porque muitas vezes nós temos ainda práticas que reforçam esse atendimento, né? Eu trabalho lá na minha sala de recursos, lá eu produzo, lá o meu aluno desenvolve, lá, nosso aluno, né? Desenvolve, produz, e tá tudo ok. Mas muitas vezes lá na sala de aula esse aluno não produz, esse aluno não desenvolve, esse aluno está sem... ele não pertence àquele contexto. Como bem disse a Gil, né? Muitas vezes ele está lá com o monitor, ou cuidador, ou tutor, seja lá o termo, né, utilizado nos diferentes contextos, interagindo somente com aquele profissional, muitas vezes, e com trabalho distoante, né, do que está sendo produzido e trabalhado na sala de aula com a turma. E esse não é o trabalho do AE que nós queremos defender aqui, nós queremos ressignificar aqui, e provocar essa reforma. Né? É um AE que se desloca, é um AE que atravessa e perpassa, que transita na escola, no universo da escola, né? Que possibilita lá, junto com o professor, com o gestor, com a família, um processo em que o aluno possa, sim, aprender, se desenvolver no contexto da escola, não só do AE, não só da sala de recursos. Então, aqui retomando, né, o AE, ele identifica, ele elabora recursos pedagógicos, ele produz, né, recursos de acessibilidade, ele valoriza o potencial, ele produz um atendimento personalizado, ele elimina barreiras, tudo isso. Porém, tudo isso com o foco lá na sala de aula, lá para a sala de aula, esse é o olhar que nós queremos aqui provocar. Né? O AE voltado ao sucesso do aluno na escola, nos diversos espaços, nas diversas atividades produzidas neste ambiente, e não só lá nesse espaço, né, destinado ao atendimento especializado, ou à sala de recursos. Então, aqui eu trago, né, que já foi muito bem mencionado, explicitado pela nossa Gil, que o princípio do AE, o princípio, o alicerce, a base, é o trabalho colaborativo, né, como concepção teórica, prática e metodológica. O trabalho colaborativo, ele impulsiona esse fazer, né, esse fazer que dialoga, que tem interlocução entre todos, que produz essa possibilidade de compartilhar experiências, né, e não um trabalho isolado.
Nós sabemos, gente, eu enquanto professora do AE, o quanto é difícil, o quanto nós temos que travar essa negociação constante, como trouxe a Gil. Por quê? Porque nós temos um sistema ainda muito rígido e muito engessado, né? Que não possibilita muitas vezes não possibilita momentos de diálogo, momentos de planejamento, mas é isso que nós queremos provocar aqui, né? Um AE que incite isso, que provoque, que lute, que consiga abrir estes espaços no conjunto com a gestão, com o professor, com a família na escola, para que esse processo se dê. Não é fácil, não é fácil, com certeza, mas é uma provocação que nós precisamos fazer para atender esse princípio que é um princípio inclusivo, que requer este trabalho, requer esta reforma. Então, aqui eu vou aguardar a audiodescrição, trouxemos mais uma imagem. Audiodescrição, slide número 25. Charge colorida em ilustração com 2 quadros. No de cima, aparece uma girafa do pescoço para baixo, um koala, um rato pequeno e a fala da girafa. Meu rosto está fora do quadro. À direita está um jacaré com uma câmera fotográfica num pedestal e a fala dele. Tenho uma ideia. No quadro de baixo, todos os animais estão deitados ao chão de frente para a câmera fotográfica, com todos os rostos aparecendo na foto. Fim da descrição. Grata, Gi. Então, essa imagem, ela revela isso, é algo tão simples, né, gente? Tão simples, parece muito simples, né? Então, é uma foto, é uma fotografia em que, de uma maneira simples, o jacaré, o nosso animalzinho ali, teve a ideia de que todos poderiam mudar a posição, né? Para que todos pudessem aparecer na foto. Então, isso, gente, revela o quanto nós vivenciamos diariamente nas escolas, o quanto é difícil, né? Porque isso está arraigado, como disse a Gil, né? E tem a ver com toda uma cultura e uma história, né? Que nós precisamos movimentar e refletir. Porque o primeiro pensamento né, eu vou ajustar. Na verdade, nós temos ainda muitos ajustes, muitas pequenas adequações para que aquele aluno, né, que é público-alvo do AE, eu vou usar assim, porque eu não gosto de mencionar o aluno com deficiência, porque eu tenho a visão de que todos, quando eu penso lá no meu trabalho, eu sempre penso em todos, né? Enquanto professora do AE, eu tento mexer e movimentar e incitar essa reflexão de que, bom, quem sabe tu faz assim, porque assim nós podemos fazer e vai ser legal para todos e vai ser bom para todos e todos vão, né, vão aprender, vão se divertir, seja lá qual for a estratégia, enfim, a atividade. Eu tento sempre puxar essa reflexão porque nós encontramos essa dificuldade, né? O primeiro pensamento num todo que é igual, né? Num todo que é único. E, na verdade, nós não podemos pensar assim, nós temos que pensar, sim, nas singularidades e no todo. E assim, pensando nesse todo e nas singularidades, nós vamos poder, sim, fazer esse movimento de que todos podem contribuir e trazer suas experiências, né? Então, quantas situações nós já vivenciamos de que, bom, eu vou trabalhar lá com os meus alunos uma determinada atividade, e aí eu tenho lá um aluno com deficiência visual, por exemplo, eu vou trabalhar com áudio, vou trabalhar com outras formas sensoriais de aprendizagem, e aí a gente percebe o quanto isso é rico para todos os alunos, porque todos são um corpo complexo e completo, como disse, né, a Gil, e todos vão ser beneficiados desse processo. Mas ainda é algo muito difícil de pensar e de levar esse pensamento ao grupo, dos professores, da própria família. Então, é algo que nós precisamos, sim, movimentar, né, esse pensamento. Então, aqui eu trouxe, né, o AE, vários balõezinhos, porque ele contempla tudo isso, né?
a inclusão, a gestão, os professores, a escola, a coordenação pedagógica, o trabalho colaborativo. E trazendo o trabalho colaborativo como fundamental, pois o que ele estabelece, o trabalho colaborativo? É essa parceria, é essa interlocução entre todos os atores da escola, né, da instituição, enfim, do contexto. É dividir responsabilidades, é dividir, compartilhar os saberes, as estratégias, o planejamento e as ideias para o trabalho, né? Então, isso é o fundamento do nosso trabalho. E se nós não tivermos um trabalho pautado no trabalho colaborativo, nós vamos estar reproduzindo práticas que, né, acabam segregando, acabam não, né, proporcionando o processo de inclusão. Porque, como eu disse, né, eu não posso ter práticas isoladas lá na minha sala de recursos e com sucesso e com aprendizagem, envolvimento deste aluno, mas lá na sala de aula, esse aluno não produzir da mesma maneira, ou não ter espaço e voz para poder demonstrar dessa maneira. Então, é esse processo de colaboração, né, entre todos da escola, que é o princípio do atendimento educacional especializado. Não descolado, mas sim muito dentro, muito pertencente a todo o processo que envolve a escola. Assim, o trabalho colaborativo, então, torna-se uma estratégia de ensino, uma ação coletiva entre todos os envolvidos na escola, gestão, professores da sala de aula e professor do AE, porque a finalidade, como eu já disse, é essa colaboração, né, no desenvolvimento das atividades, no pensamento do cotidiano escolar. Então, pensar em todo o processo, desde a entrada desse aluno lá na escola até a saída e todas as atividades que acontecem e ocorrem. E não como, né, gente, aqui eu falando, porque eu sei que vocês, professores do AE, muitas vezes sentem-se com os ombros muito pesados, porque a ideia da colaboração justamente é essa, né, que a gente possa dividir. Porque muitas vezes ainda acontece que, né, é o aluno, não, é o aluno lá da professora Aline, é o aluno da professora Aline. Não, ele não é aluno da professora Aline, ele é aluno da escola, ele é aluno de todos, todos devem participar, todos precisam participar desse processo, né? Muitas vezes, sem se dar conta, nós, professores do AE, acabamos reforçando isso, né? No momento em que nós abraçamos isso como, não, é meu trabalho lá na sala de recursos, eu que produzo, eu que sei, eu que posso, e não é assim. Nós precisamos compartilhar esses saberes, nós precisamos dialogar, né? E é nesse diálogo que nós começamos a construir esse processo de colaboração. E estamos engatinhando ainda, eu digo, né? Porque ainda há muito que caminhar. Mas é um movimento que nós estamos fazendo e que há necessidade. Quando eu fiz o mestrado lá em 2015, eu já questionava essa questão da gestão desse serviço, porque eu já sentia a necessidade de sair desse universo, né? Eu não conseguia mais ficar, não, só um pouquinho, eu não era essa a minha reflexão, não tem sentido eu trabalhar aqui na minha sala de recursos e ter ideias e promover e pensar, e como é que eu posso fazer, né, produzir junto com o aluno e ter esse resultado, esse processo, né, de protagonismo dele ali. Não é esse o sentido, né? Eu quero que ele tenha protagonismo na escola, na sua sala de aula, junto com seus pares. Então, é um movimento que já vem sendo realizado, só que ele precisa se intensificar. E nós precisamos, sim, dessa reflexão e desse diálogo, dessa reforma, eu diria assim, né? Então, dessa forma, o trabalho colaborativo pressupõe um ensino colaborativo. E esse ensino colaborativo, o que ele requer e exige? Um respeito mútuo. Ele se baseia no quê? Na paridade, no sentido de que todos vão compartilhar suas experiências, todos vão poder, né, participar de forma singular e também de forma totalitária, né, respeitando o todo e a singularidade. Repousa sobre o quê? Objetivos mútuos e específicos.
no sentido de que, bom, eu vou trabalhar com todos e vou propor para todos, e vou pensar nos recursos, né? Como eu disse, nós não estamos aqui dizendo que não vamos produzir recursos, que nós não vamos, né, fazer esse trabalho, mas que esse objetivo vai ao encontro do contexto do todo que está sendo desenvolvido, e não só especificamente para esse aluno. Ele envolve um compartilhar de recursos. Eu trabalho também na educação infantil, e quanto nós vemos isso assim, ó, que na educação infantil o AE já trabalha mais nessa perspectiva, né, de colaboração, de estar lá junto e promover esse processo para todos os alunos. Então, esse compartilhar recursos que eu digo, bom, eu vou lá produzir um jogo, vou produzir lá um material estruturado, né? A gente percebe o quanto todos os alunos querem produzir, querem participar, querem brincar com aquele material, querem jogar. Então, é um processo para todos, é compartilhar recursos, é compartilhar ideias, é compartilhar saberes. E o ensino colaborativo assume, então, uma responsabilidade compartilhada. Isso é muito importante, que eu digo e eu vejo, né, enquanto professora do AE, que muitas vezes, sem se dar conta, né, nós ainda estamos pautadas, muitas vezes, nesse processo de sermos né, digamos assim, o foco, né, as responsáveis pelo aluno. E nós precisamos começar a produzir essa reflexão através das nossas atitudes, do nosso trabalho, da nossa postura lá no ambiente escolar, no ambiente em que nós trabalhamos. Isso é muito importante, né? De produzir isso, dizer, não, só um pouquinho, o aluno é nosso, os alunos são nossos, nós vamos pensar no todo. É um exercício diário de negociação, como disse a Gil. Então, aqui, eu vou deixar a Gi fazer a audiodescrição. Audiodescrição, slide número 29. Imagem colorida em ilustração. Na parte superior, o título, Se o AEE fosse o corpo humano. Abaixo, da esquerda para a direita, 4 imagens do corpo humano. No primeiro se vê os órgãos internos, veias e artérias. No segundo, vemos os músculos. No terceiro, a pele, cabelo e rosto. E no último, se vê os ossos. Fim da descrição. Obrigada, Gi. Então, essa imagem, né, é para trazer essa provocação de pensarmos como se o AE fosse um corpo humano, né? Então, o AE, para que ele realmente consiga realizar o seu trabalho, né, o seu objetivo, ele precisa de todos os sistemas, de todas as partes que compõem esse corpo. E aqui nós podemos fazer uma analogia, né, do corpo, né, de cada um, de cada uma, ou o corpo docente, o corpo, o grupo desta escola, dessa instituição, deste espaço, deste contexto. Então, é muito importante pensar, né, o AE como um corpo humano. Em todos os seus sistemas, esquemas e partes são fundamentais para que o nosso estudante possa aprender. E aqui, nosso estudante e todos os estudantes. E ter além do acesso, mas permanência com qualidade de aprendizagem. Precisamos avançar, né? Precisamos avançar além do acesso. Ainda nós estamos num processo de busca por essa permanência, de busca por esse processo de protagonismo na escola, pertencimento, né, de produção. Nós precisamos avançar. E ali eu trouxe uma outra imagem que é a inclusão no centro, né, em um círculo, com as setas entrelaçadas, que demonstra que tudo isso faz parte da inclusão. A aprendizagem, a escola, todos, o acesso, a participação, todo esse processo é uma engrenagem, né, que todos precisam trabalhar em conjunto. Então, aqui, né, eu fiz uma breve contribuição, porque a Gil trouxe, né, toda uma reflexão maravilhosa, e a ideia aqui era só colaborar mesmo com ela, que fala excelente, e que vai, com certeza, né, mexeu muito comigo, enquanto professora do AE, lendo, compartilhando junto com ela, né, e com certeza vai provocar todos nós, a todos vocês que estão aqui junto conosco. Nós colocamos nessa tertúlia, então, esse exercício, trazendo a questão da experiência compartilhada.
sempre no sentido de levar vocês à reflexão, levar todos nós à reflexão, né? Então, na primeira semana, o exercício que nós estamos propondo é, através do material, né, e do referencial teórico que nós trazemos no fascículo desta tertúlia, a experiência compartilhada desta atividade, né, se diferencia de uma adaptação de conteúdos. Ou seja, essa atividade vem para culminar tudo isso que nós estamos, né, conversando. Então, adaptação de conteúdos realizada de forma antecipada, com base no que se pressupõe que o aluno seja capaz de realizar, né? A ideia de capacitismo, até onde ele pode ir, como se nós pudéssemos dizer isso. Então, ao se tomar como referência a história 1, as histórias que vão constar no fascículo, né? Os questionamentos que nós fazemos, para que vocês possam comentar lá e dialogar no fórum, né? Você concorda que a prática de apoio pedagógico colaborativo ali apresentada pode ser considerada uma experiência compartilhada? Que aspectos presentes nessa história lhe permitem chegar a essa conclusão? Então, nós vamos propor uma história e, a partir dessa história, vocês vão refletir e tentar analisar e responder estes questionamentos, tá? A próxima atividade da segunda semana também é uma ideia de exercício reflexivo a partir de histórias. Por que nós, né, trouxemos a ideia de histórias, né, de casos, sejam eles reais ou fictícios, para poder trazer para o chão mesmo da escola, do nosso trabalho, né? Situações concretas para que nós possamos fazer essa interlocução da teoria com o contexto que nós vivenciamos. Então, o Fórum 2 parte do pressuposto que o apoio pedagógico colaborativo, construído no contexto da História 2, não chegou ao nível de possibilitar a experiência compartilhada entre Pedro e sua turma. Ao se tomar por base esta configuração da experiência compartilhada, adotada no âmbito desta tertúlia, você pode citar alguns elementos que sustentem essa pressuposição de que a prática narrada na História 2 não configura uma experiência compartilhada? Então, aqui já é uma nova provocação, de uma experiência que não contempla uma experiência compartilhada, mas aí vocês vão ter que refletir o que ali, né, se produz e que faz, né, se tornar, então, uma experiência não compartilhada. Individualmente ou em grupos, né, nós deixamos livre, assim, para que vocês possam, né, se organizar da maneira que ficar melhor para vocês e que vocês se sintam à vontade, né, e seguros para realizar. E a terceira, então, e quarta semana, é produzir, então, a partir de uma terceira história, né, pedagógica, como base. Produzir em grupos ou individualmente a história pedagógica 3, de modo que se configure uma possibilidade de experiência compartilhada. Então, a ideia das atividades é que vocês possam, né, refletir sobre esta proposta, né, e esta reflexão de experiência compartilhada. Que vocês possam lá, a partir da primeira história, né, refletir nas demais e construir e sair desse olhar do AE, né, focado na sala de recurso, só com o nosso aluno, né, e sim fazer esse diálogo com a escola, com o contexto da sala de aula, de que forma nós podemos promover, né, essa experiência compartilhada. Aqui as nossas referências, né? E é isso, né? Eu gostaria aqui de agradecer a todos, a todas e a todes, né? E dizer que é um imenso prazer. Eu estou debutando hoje, né? Aqui, junto da Gil. A Gil já tem mais experiência, né? Mas eu estou muito feliz. E gostaria que a Gil também, né, pudesse abrir o microfone, Gil, para que a gente possa, então, dar um grande abraço carinhoso, né, e em todos, e dizer o quanto estamos felizes, né, de poder compartilhar um pouquinho aqui junto a eles e a todos. Pois então, obrigada, Aline, por compartilhar, em primeiro lugar, compartilhar contigo esse momento precioso. Gratidão. E também com esse grupo, então, com quem nós estamos convivendo agora, que é uma grata satisfação ter essa oportunidade. Com certeza. Obrigada pela atenção de todos. Nós estamos à disposição, tá, pessoal? Assim, agora, durante a realização das atividades,
nós estamos à disposição para auxiliar, para esclarecer o que for necessário. Gratíssimo. Obrigada, gente. Gratidão. Beijo grande.